AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso quadro técnico do Agro em Meia Hora ou Mais, que é o quadro que tratará a respeito de assuntos técnicos ligados ao agronegócio no formato de podcast, que é um projeto novo da AgroAdvance, a maior escola do agro. Eu sou Eduardo Zavascki, diretor de pesquisa da AgroAdvance, e para esse primeiro episódio eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, que é o professor Pedro Cristofoletti. O professor Pedro foi professor da Exalc por mais de 30 anos, tem larga experiência em plantas daninhas, em controle de plantas daninhas e principalmente com a cultura de cana-de-açúcar, que é o que nós iremos tratar aqui nesse nosso primeiro episódio. Então, esse primeiro episódio a gente espera trazer bastante informação legal, de forma leve, e aproveitar toda a experiência do professor. Professor, então, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma satisfação ter o senhor, né? O senhor, para quem não conhece o professor, e acompanha ele nas redes, o professor ele tem um jeito muito espontâneo, um jeito divertido, sempre trazendo conteúdo técnico de relevância e com profundidade. E o professor tem essa facilidade de falar com as câmeras, então ele foi muito bem escolhido, né, para esse primeiro episódio. Então, professor, obrigado mais uma vez por estar com a gente. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Para quem não conhece o professor Pedro, eu tenho certeza que poucos não conhecem, mas para quem não conhece o professor, quem é o professor Pedro Cristofoletti? Obrigado, Eduardo. Nossa, é uma satisfação enorme poder ser o estreante, né, desse podcast, né, o Agro em Meia Hora, e quiçá até mais, né? Vamos ver como é que a nossa prosa aqui vai durante vai longe, professor. essa meia hora. Então, eu fico extremamente lisonjeado, né, de ser aí o primeiro, né, o estreante dessa parte técnica do podcast, o AgroAdvance, né, a AgroAdvance que é hoje, acho que a maior, né, escola de especialização e de cursos, né, dentro aqui do agro. Então, para nós é uma satisfação enorme. Sou colaborador do AgroAdvance, nos cursos do AgroAdvance, nos cursos de Expert e tudo mais. Bem, para quem não me conhece, eu me formei em agronomia, né? Comecei a minha vida na agronomia faz bem tempinho, em 1981 eu me formei, e como eu vim de uma origem, né, agrícola, né? Meus pais eram agricultores aqui em Piracicaba, então sou piracicabano nativo, né? Torcedor do 15, né? Como fala. E eu comecei a agronomia, e dentro da agronomia, eu já, por uma questão de casualidade, comecei a fazer estágio na área de plantas daninhas e gostei da área, né? Foi sempre o seu primeiro foco, professor? O senhor já começou com plantas daninhas? Já comecei com planta daninha. Na verdade, Eduardo, meu pai me colocava para controlar as ervas daninhas antes de eu entrar na agronomia, e eu fiquei com tanta raiva das plantas daninhas que eu falei, eu vou estudar e vou controlar essas danadinhas aí. Tirando da mão ali, né, professor? É verdade. Aí eu fiz o meu estágio. Na verdade, eu fui estagiário até de uma empresa que hoje não existe mais, a Monsanto, né, que foi incorporada pela Bayer. E no final do curso de agronomia, eu fui contratado por uma escola, ou melhor, por uma entidade de pesquisa, que se chamava Planalçúcar. Hoje é a atual escola lá da UFSCar em Araras. E eu trabalhei lá como pesquisador durante 7 anos. E nesse período, como pesquisador na área de plantas daninhas, eu fiz o meu mestrado aqui na Exalc, também com plantas daninhas. Isso foi o início da minha carreira. E a partir daí, nós dedicamos, né, bastante a essa área, cana-de-açúcar principalmente. E em 1988, abri um concurso aqui na Exalc, e tive a satisfação, né, o privilégio de ser contratado como docente da Exalc na área de plantas daninhas, onde, como você mencionou, trabalhei durante 30 anos, né, e nesse período fiz o meu doutorado lá nos Estados Unidos, né, fiz o meu pós-doutorado lá na Colorado State University, orientei 54 alunos, né, de pós-graduação, né, muitos aí estão perdidos por aí, espero que alguém esteja assistindo também, né, esse podcast.
E, e estamos aí. Foi uma vida dedicada à pesquisa, à consultoria, à extensão rural, e hoje estamos aí na carreira de extensão e pesquisa dentro da nossa empresa de consultoria e pesquisa, junto com a nossa estação experimental. E para nós é uma satisfação enorme poder bater esse papo aqui sobre como anda a situação das plantas daninhas e do seu manejo. Não, maravilha, professor. Uma carreira realmente. O senhor tem um histórico, né? Todo, quem conhece o senhor sabe de todo a sua história pregressa, né? Professor, e por que o senhor tem uma forte atuação em cana-de-açúcar, né? Sim. E por que o senhor, qual que foi, por que motivou o senhor a estudar cana-de-açúcar, plantas daninhas? Que foi que motivou o senhor nessa cultura, principalmente, né? Legal, bacana a pergunta. Bem, como eu comentei no meu histórico, a minha carreira inicial, ela começou no Plano Açúcar, né? Sim. Que é o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar. Para quem trabalha com cana, hoje acho que conhece a Ridesa, né? Uhum. Que faz hoje melhoramento genético, desenvolvimento Sim. varietal. E naquela época a Ridesa tinha um programa mais amplo, né? Ela trabalhava com todas as áreas, área de solos, área de plantas daninhas, área de fisiologia, né? E existia uma seção lá que chamava Fisiologia e Matologia, né? Que é uma outra designação para a planta daninha. E eu fiquei coordenador dessa seção aí durante esses 7 anos, e então tive uma forte relação com a cultura da cana nesse período. E depois continuei. Haja vista também que a região aqui é uma região forte, bastante influenciada pela cana-de-açúcar, então temos trabalhado bastante. Mas temos também várias ações, principalmente na área de resistência de plantas daninhas nas culturas de grãos, né? Então a gente tem trabalhado aí com a buva, com a margoso, com o pé de galinha e todas essas plantas daninhas aí que desenvolveram ou foram selecionadas como resistentes ao glifosato, que é um grande desafio aí para o produtor de grãos, né? Sim. Então, professor, baseado nisso que o senhor comentou, né, desses desafios, quais são as expectativas, na opinião do senhor, como grande estudioso, né, na área de plantas daninhas? Quais são as expectativas futuras, na sua opinião? Certo, boa pergunta. A área de plantas daninhas, ela atualmente está principalmente baseada nos herbicidas, né? Hoje, o manejo de plantas daninhas tem como principal ferramenta o herbicida, né? Praticamente, eu diria que 100% da área é o uso de herbicidas. Mas nós temos algumas assim, perspectivas de melhorias no sistema, né? A primeira assim, avanço que a gente está vendo aí na área de plantas daninhas é principalmente com o mapeamento, né, com a localização geográfica da planta daninha. Então, hoje em dia é possível você, através dessas práticas, né, de georreferenciamento, fazer a localização da planta daninha, e essa localização facilita, então, depois criar uma matriz de recomendação. Então, acho que essa é uma área que pode evoluir bastante, inclusive em termos de utilização dos próprios herbicidas de forma mais racional. Seria um mapeamento, professor, por exemplo, como seria? Seria um voante, alguma coisa que voa, tira a foto das plantas daninhas, substituindo o agrônomo que teria que identificar, e você saberia Sim. qual a planta daninha certa e qual seria a melhor recomendação de herbicida para ser feita? Seria mais ou menos nessa linha? Sim, nessa linha, porque, na verdade, as plantas daninhas, como elas têm um sistema de propagação através de sementes, ela ocorre de maneira contagiosa no campo, não tem uma uniformidade de infestação. Então, ocorrem reboleiras e manchas, né? Então, quanto mais você puder localizar essas manchas, né, mais fácil fica a aplicação do defensivo. Isso já é uma realidade, já está acontecendo. Já é uma realidade, e eu acredito que vai evoluir bastante dentro dessas tecnologias de agricultura de precisão. Tem alguns pulverizadores hoje, inclusive, que detectam a planta daninha on-time, né? Uhum. Ou seja, ele vai andando e vai detectando a planta daninha, e com isso ele consegue aplicar o defensivo, o herbicida, apenas no momento. Tem situações, às vezes, até que tem uma economia de 70% até 80%, né,
do uso do herbicida. Então, essa é uma evolução que com certeza vai ocorrer, já está ocorrendo no futuro. E temos outras coisas, por exemplo, nós temos algumas tecnologias, como, por exemplo, o DNA recombinante. Uhum. O que é o RNA recombinante, melhor dizendo? É uma tecnologia hoje que você consegue inserir dentro da planta daninha, como se fosse um herbicida, através de uma pulverização, né, um pedaço de RNA que torna a planta daninha que é resistente ao herbicida, suscetível novamente. Você pode torná-la suscetível. Isso no momento da aplicação? No momento da aplicação. Por exemplo, se você tem uma buva resistente, Sim, você pulveriza um RNA. Com RNA, Olha só. esse RNA induz o silenciamento de alguns genes da planta e a planta que tinha uma característica de resistência se torna suscetível. E também tem o processo de edição de genes, que hoje alguns processos vitais das plantas eles podem ser, digamos, silenciados por aplicação desses pedaços de genes editados, e com isso você consegue fazer com que a planta tenha um silenciamento de certos processos biológicos essenciais. Então, isso é uma área que está evoluindo bastante dentro do processo, né? Também existe a questão da robótica, né? A planta daninha também, né? Existem alguns robôs hoje em dia, né, que podem identificar a planta daninha como se fosse uma pessoa e fazer o controle manual, ir lá e tirar a planta daninha através da robótica. Então, é uma evolução que pode ocorrer. Outra coisa é a nanotecnologia. A nanotecnologia está entrando dentro da área de plantas daninhas, fazendo com que os herbicidas sejam mais eficazes. Só para ter um exemplo, acho que até aqui no Sena tem um pessoal trabalhando com atrazina e transformando a molécula dentro do processo de nanotecnologia, onde 1/5 da dose do herbicida tem a mesma performance da dose cheia do produto, porque o produto consegue atingir, atravessar a palhada, ser mobilizado e ativado no solo com muito mais eficiência, né? E também a evolução que a gente vê por aí das culturas transgênicas, né? Hoje nós temos já praticamente culturas transgênicas a vários herbicidas, né, que a gente conhece na soja, ao glifosato, ao glufosinato de amônio, ao 2,4-D, ao dicamba, né? No futuro próximo teremos aos inibidores da HPPD, né, que são os inibidores de carotenoide, ao inibidor de protox. E já tem nos Estados Unidos plantas cultivadas resistentes a quase todos esses herbicidas numa mesma planta, né? Então, é uma evolução interessante. Então, a área de plantas daninhas está evoluindo. E não só nessa parte química e tecnológica, mas também na agroecologia. Eu acho que hoje nós temos opções de evoluir o manejo de plantas daninhas utilizando culturas mais agressivas, culturas mais competitivas, culturas de cobertura, né? Por exemplo, eu acho que tem muito espaço em culturas intercalares, né? Como, por exemplo, na cultura do milho, hoje a gente conhece o uso da braquiária, né? Então, esse conhecimento mais agroecológico, ele pode trazer aí grandes perspectivas futuras da gente manejar a planta daninha sem a utilização, inclusive, dos herbicidas. Legal, professor. Eu acho que a gente, eu não atuo, né? Eu sou minha formação em solos e nutrição, e a gente que não está trabalhando com plantas daninhas no dia a dia, às vezes a gente não tem noção dessa evolução. O senhor está falando aqui de controle localizado, de catação robótica da planta daninha, de você colocar um RNA recombinante para você tornar a planta daninha resistente para as gerações futuras todas serem... Imagina isso, você colocar dentro de uma molécula de atrazina, por exemplo, uma tecnologia que faça com que ela seja 5 vezes mais eficiente. Então, assim, isso tudo vai culminar, né, professor, em menos uso de herbicidas, num controle muito mais eficiente, e isso vai ser muito melhor, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental, né, professor? Não tenha dúvida. Eu acho que todos nós buscamos uma agricultura
produtiva, né? A gente não pode perder os índices de produtividade, mas utilizando as tecnologias da forma mais racional possível, né? Principalmente as tecnologias químicas, né? Elas são essenciais, né, para a agricultura, mas quanto mais nós pudermos racionalizar o seu uso, né, melhor será para o ambiente, para as futuras gerações, né? E também do ponto de vista econômico, né? Se você tem uma tecnologia que reduz 5 vezes a dose do herbicida, né? Isso pode trazer, então, benefícios para a produção de alimento cada vez mais sustentável, de forma mais econômica, né? Muito bom. Professor, eu queria aproveitar o seu grande conhecimento com a cultura da cana, né? O senhor é um grande especialista nessa área, e chega muitos colegas, né, que trabalham com cultura, nos perguntam, e acho que é um assunto muito debatido, porque hoje a gente tem a meiose, né, que é uma prática muito recorrente nos canaviais, só que tem o grande problema, né, você plantou a meiose, aí você vai usar um herbicida para uma outra planta, e isso vai deixar um residual na cana. Como que está essa questão, professor, à luz aí do estudo de plantas daninhas, para tentar minimizar esses problemas aí do tal do carry-over, né? Certo. O carry-over é quando você aplica um herbicida na última soqueira de cana e você resolve reformar esse canavial, né? Ele pode afetar a cultura da soja ou do amendoim ou qualquer cultura que você for plantar. Então, nós temos que sempre estar preocupados em utilizar o melhor herbicida possível para que não tenha esse carry-over, né? E nós temos basicamente alguns herbicidas hoje que o pessoal tem preocupado com esse carry-over, notadamente o tebutyron, o indaziflam, o picloram, o amicarbazone, né? São basicamente esses 4 herbicidas, na verdade, que pode haver efeitos de carry-over, né? Mas a gente tem desenvolvido uma série de trabalhos e muita coisa ainda a gente precisa explorar sobre esses herbicidas. E a gente tem observado que muitas vezes o pessoal deixa de plantar uma área por causa da aplicação desse herbicida, mas na verdade isso, por uma questão que vem lá do passado, né, a gente acaba evitando o plantio. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho onde a gente está quantificando o resíduo do produto no solo para fornecer ao produtor uma informação, né, quando ele tem alguma dúvida, né, a gente quantificar o produto e poder dizer a ele se ele pode ou não, né, ter a tranquilidade de plantar essa cultura. Mas é um ponto bastante importante e interessante, porque a rotação da cana com a soja e com essas culturas é uma realidade hoje economicamente muito interessante e, com certeza, né, o produtor hoje vai cada vez mais fazer esse tipo de prática e ele precisa ter a segurança, né, de plantar sem ter esses efeitos de carry-over. Mas hoje é possível, né, professor? Tranquilamente possível fazer esse manejo da meiose sem ter uma grande interferência com certeza, da com cana certeza. na cultura subsequente. Não tenha dúvida. A única coisa é que nós precisamos de maiores informações consolidadas para saber se nós podemos aplicar esses herbicidas, o quanto tempo nós podemos aplicar antes. A gente tem observado muita gente deixando de fazer a rotação de cultura por causa da aplicação desses herbicidas, pelo desconhecimento do seu teor no solo, né? Deixando para trás todos os ganhos que essa Exatamente. rotação poderia estar trazendo, né? Não tenha dúvida. Professor, a gente, aqui na AgroAdvance, nós temos a nossa empresa, né, que é de pesquisa também, fazemos, né, experimentos na campo, e a gente tem alguns experimentos em cana. E, às vezes, a gente se depara, em alguns dos nossos ensaios, com um problema muito sério, que é a tal da grama seda. E isso tira o sono do canavicultor, né, professor? Não tenha dúvida. E o que o senhor tem aí tem alguma novidade, uma forma melhor de se controlar a grama seda? O que o senhor teria de dica aí para quem tem esse problema? A grama seda, eu diria que talvez seja o segundo ou terceiro maior desafio do manejo de plantas daninhas na cultura, né? E hoje o pessoal que preza por um bom manejo e procura, né, desinfestar a área, precisa trabalhar com medidas sequenciais e integradas de manejo, né? Começando na época da reforma do canavial.
Então, não adianta querer controlar a grama-seda apenas dentro do canavial, depois de estabelecido. Você precisa começar um sistema de manejo lá na reforma, fazendo a colheita da última soqueira o mais cedo possível e trabalhando com um herbicida aí que, por enquanto, é único no mercado, que é o Imazapyr, né? Comercialmente é conhecido como Contém, né? E esse herbicida ele precisa ser aplicado com antecedência à implantação do canavial, mas ele é uma maneira muito interessante de você iniciar o manejo da grama-seda, que pode reduzir a produtividade significativamente. Só que existe até às vezes uma dificuldade, porque para que esse produto funcione, há necessidade de uma operação mecânica, 2 gradagens pelo menos. E isso às vezes a matriz de conservação do solo, em regiões com solos suscetíveis à erosão, não permite. Então esse é um problema. Mas para ter um bom manejo, o ideal é você aplicar esse produto o mais antecipadamente possível, para permitir, antes do período chuvoso, você fazer 1 ou 2 gradagens. Em seguida, há necessidade de uma aplicação de um outro produto no pré-plantio, para você complementar o primeiro manejo, que seria o uso, aí, principalmente do clomazone, né, no pré-plantio e incorporado. Após o plantio, a gente tem visto que a utilização do indaziflam em pré-emergência tem auxiliado bastante, e muitas vezes esse indaziflam pode ser usado pós-plantio e também lá no quebra-lombo, né, desde que ele seja aplicado dentro da recomendação do produto. E, eventualmente, precisa fazer uma catação aí com produtos seletivos, como, por exemplo, a mistura aí de metribuzin com mesotrione para você fazer as catações das manchas, né? Com isso, eu acho que você consegue, pelo menos nos nossos ensaios aí que fizemos, um controle de 95% a 99%, ficando muito pouco para soqueira, onde daí você vai trabalhar em cima desses remanescentes. Então, se fizer essa sequência operacional, essa sequência de aplicação, a gente consegue controlar com bastante eficácia a grama-seda. Professor, e por que a grama-seda ela é tão problemática na cana? Como ela cresce? Por que ela se tornou tão problema? Olha, Eduardo, só para você ter uma ideia, se você tiver uma manchinha de grama-seda, né, um pequeno foco, né, em 2 meses e meio, no período chuvoso, ela expande 2,5 metros de diâmetro. E em 2 ciclos, ela expande 25 metros. Então, se você deixar ela sem controlar, em 2, 3 ciclos da cultura, ela já reinfesta toda a área, né? Então, e como a gente está fazendo bem o manejo das outras ervas hoje, ela começou a cada vez mais ocupar o espaço. Porque a gente não tem... Por ter menos competição com as outras? Porque tem menos competição, exatamente. Então ela tem esse poder de expansão dela muito rápido e o fato de controlar melhor as outras do que ela acabou ocupando esse espaço. Então, tem várias usinas, fornecedores aí que estão com foco bem difícil de controle. Legal, professor. E outra planta que a gente ouve, né, e eu vejo as postagens do senhor também, que é o capim-camalote, né? Também, né, que não tinha até alguns anos, né, mas hoje está se tornando um problema também, né, professor? Sim, o camalote ela é uma planta alienígena, o que quer dizer? Foi trazido, né, de outros países para cá, né? Infelizmente, nós não tomamos medidas preventivas e ela está se expandindo. Então, o que a gente sugere para o produtor é trabalhar com medidas preventivas, tentando erradicar os focos de infestação. Caso ele tenha foco já bem disseminado, trabalhar com misturas triplas de herbicidas graminicidas, como, por exemplo, indaziflam, flumioxazin, clomazone e outros graminicidas, sempre misturando 2 ou 3 produtos e fazendo aplicações sequenciais. O camalote realmente é um problema e tem unidades hoje que estão com 20%, 30% da sua área infestada e o custo de manejo sobe 2, 3 vezes o custo de manejo nas áreas que não tem o camalote. Então é um problema bastante sério, né? Nossa. E professor, tem mais alguma outra planta, uma gramínea ou uma poácea, ou uma monocotiledônia que o senhor vê hoje como potencial problema?
Olha, assim, nas assessorias das usinas que nós prestamos, sempre braquiária e colonial são as duas principais ervas. Geralmente, 70%, 80% das áreas exige uma medida para braquiária e colonial. Então, são as duas principais ervas que nós temos na cultura. Mas também a gente tem aí, principalmente, mamona, mucuna, merrêmia, melão de São Caetano, bucha, que são folhas largas de difícil controle, sementes grandes, que têm uma adaptabilidade muito grande ao sistema de produção da cana hoje, principalmente sem a queima, né? Onde ela se adapta pelo hábito trepador e também pela possibilidade de germinar sem a presença de luz depois do canavial fechado e dificultar a colheita. Então, essas ervas elas precisam de medidas, né, de pré-emergência muito bem aplicada, muito bem utilizadas, aplicações sequenciais e, às vezes, até aplicações de herbicidas na pré-colheita para facilitar a colheita, porque onde tem essas ervas em alta infestação, a colhedora não consegue nem colher a cana. Então, a gente precisa tomar atitudes bastante drásticas, assim, em termos de manejo, para a gente evitar essa infestação aí. E o senhor vê aplicações sequenciais? Como que seria esse manejo Sim, para essas plantas, folhas largas aí que o senhor comentou? Sim, na pré-emergência, né, a gente tem trabalhado com alguns produtos que têm uma boa eficácia, como o amicarbazole, principalmente, né, e outros herbicidas, mas geralmente o canavial, ele, principalmente em anos que não chove tanto e não fecha rapidamente, você tem essa reinfestação. E como eu falei, essas ervas conseguem germinar depois do canavial fechado. Então, aí você precisa de sequenciais com herbicidas auxínicos, né, como 2,4-D, picloram, metsulfuron, que não é auxínico, mas também tem uma boa ação. Então, muitas vezes o custo é um pouco mais elevado por causa dessas necessidades de medidas sequenciais. Muito bom, professor. Como a gente sempre fala, né, conversa boa, conversa flui, passa rápido, e a gente está bem adiantado aqui com o nosso tempo. Professor, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor vê de futuro, por exemplo, de problema, né? O senhor falou de perspectivas lá de plantas daninhas, mas mais especificamente para a cultura da cana. O senhor tem acompanhado, a gente falou do camalote, falou das folhas largas. Tem algum outro capim que está surgindo, alguma planta daninha que está surgindo, que o senhor vê que está sendo problema e talvez o pessoal dos canaviais não está prestando muita atenção? Olha, é sempre assim, né? A planta daninha é um ser biológico que evolui, né? Ela cresceu, ela evoluiu ao longo dos anos, né? Então, é sempre assim, quando você maneja bem uma erva, as ervas secundárias elas acabam se tornando mais importantes. Então, sempre a gente tem que estar atento, tem sempre que estar observando, mapeando, vendo a evolução das plantas daninhas, porque se você... Cada área é uma área, né, professor? Cada área é uma área. Então, esse é um ponto que essas ervas, elas sempre vão sempre surgir, vão sempre aparecer. Então, cada unidade que você vai... se o problema aqui é folha larga, é porque não tomou cuidado muito da folha larga. Sim. E vice-versa em termos de gramíneas. Eu acho que esse é um ponto. Um outro aspecto também que a gente precisa prestar bastante atenção dentro das usinas é a questão das certificações, né? E cada vez mais restringindo o uso dos químicos, né? Dentro das nossas áreas. E um ponto que às vezes se torna complicado é a quantidade de herbicidas que a gente precisa utilizar. Então, talvez um dos pontos futuros é que vai se limitar a quantidade de ingredientes ativos por hectare a utilizar. Então, cada vez mais a gente vai ter que partir para produtos modernos, produtos mais avançados, e você pode ver todos os produtos modernos e avançados são produtos que se utilizam baixa dose por hectare. 100 gramas, 200 gramas, no máximo meio quilo, né? E isso é um ponto interessante, cada vez mais fundamental, né? Para que a gente tenha mais racionalidade no uso. Legal. Professor, e os canavieiros, o pessoal dos canaviais, eles podem estar felizes ou eles podem ficar otimistas com novas moléculas de herbicidas? O que o senhor tem? Está vindo coisa boa
nova? Olha, Bacana. nós tivemos algumas moléculas interessantes que foram lançadas no mercado aí, né, como o piroxasulfone, o indaziflam, né? Mas assim, as perspectivas de novas moléculas, elas não são muito boas, não. São moléculas que têm o mesmo mecanismo de ação que já existiam no passado. Só para você ter uma ideia, Eduardo, o último mecanismo de ação lançado no mercado foi o clomazone na década de 80. Nossa. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum lançamento de um novo mecanismo de ação. Tivemos, sim, moléculas novas, né? Sim. Então, assim, a gente não vê muitas perspectivas futuras de novas moléculas. Por isso que a gente tem que, cada vez mais, tentar trabalhar de forma racional para que a gente utilize essas moléculas antigas de maneira adequada, né, para que a gente não possa perder, né, a possibilidade de uso. Na cana não é tanto isso, porque a cana tem uma diversidade de produtos muito grandes, mas na soja, por exemplo, né, você está percebendo que a gente está quase já perdendo a possibilidade de usar o principal produto, que é o glifosato, né, por causa do uso não racional do produto. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar com a melhor forma possível para a gente preservar as ferramentas que a gente tem, porque no futuro não teremos muita coisa, não. Nossa. Bem, como o professor falou, uso racional, né, sempre calcado em bastante técnica, sempre escutando os grandes especialistas e trabalhando dentro dos critérios técnicos. Professor, estreamos com o pé direito. Gostaria de agradecer demais a sua presença e pelos esclarecimentos. E obrigado mais uma vez. Se o senhor quiser deixar um recado aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. Claro, eu que agradeço, e eu só queria complementar, falando de algo fora até do nossa conversa aqui, que hoje um dos maiores desafios e problemas que nós temos dentro da agricultura é que as pessoas sejam capacitadas e treinadas para desenvolver o seu papel e o seu trabalho. Então, conhecimento, treinamento é uma coisa que você adquire para o resto da sua vida e nunca mais ninguém tira de você. E nós precisamos cada vez mais, né, que vocês estejam, né, antenados, ligados, fazendo cursos. Eu acho que o AgroAdvance traz essa possibilidade aí para você, né, de fazer os treinamentos, os cursos, né, os cursos do AgroAdvance, pelo que eu vejo, são cursos bastante práticos, são cursos que são feitos por profissionais que estão bastante ligados na prática. Então, Eduardo, eu acho que esse é o recado final, né? Treinamento, capacitação, eu acho que é um dos pontos mais importantes para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais racional, sendo feita por pessoas que têm o conhecimento técnico para utilizar as tecnologias e desenvolver a agricultura. Isso aí, professor. Recado dado. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui no nosso primeiro Agro em Meia Hora ou Mais. Espero vê-los nos próximos episódios. Muito obrigado, até a próxima. Agro em Meia Hora ou Mais.